Dados do Serviço de Proteção ao Crédito mostram que em 2016 cresceu o número de empresas que decretaram falência. As mais afetadas são do setor de comércio e de prestação de serviços, levando muitos brasileiros de volta às agências de emprego. A quantidade de empresas que pediu falência entre janeiro e outubro deste ano cresceu 13,7% em relação a 2015, segundo pesquisa divulgada pelo Serviço de Proteção ao Crédito. As mais afetadas com a crise são as micro e pequenas empresas. Muitos trabalhadores são surpreendidos com a notícia de demissão. A procura tá intensa, né? Aonde eu moro eu já procurei o Cine de lá, que é Goiás, né? Estou procurando o Cine daqui do DF e estou procurando aí, estou na luta aí. Se a empresa decretar falência, a Justiça prevê que o pagamento aos trabalhadores seja prioridade. Mas os outros débitos que a empresa acumulou, como dívidas com os bancos e com prestadores de serviços, também devem ser pagos, mas vão para o final da fila da lista de prioridades. Mas atenção, em via de regra, não há uma necessidade de se entrar com uma ação judicial para garantir os direitos trabalhistas. O que acontece é que, em algumas situações, as empresas não reconhecem esses vínculos e é aí que precisa da intervenção judicial. Nesta segunda-feira, véspera de feriado, esta agência de emprego em Brasília amanheceu assim. Cadeiras praticamente vazias, poucos atendimentos, se comparados a uma segunda-feira normal. Ainda assim, há quem não desista de procurar uma vaga. Uma oportunidade de emprego é como um Natal antecipado. Sairia correndo e pegava emprego, qualquer um. Pelo menos por algum tempo, né? Sem ser na minha área, né? O importante é estar trabalhando. Bom, e para tirar nossas dúvidas sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Isley Dutra, que está aqui no estúdio conosco hoje. Boa tarde, doutor. Muito boa tarde. Bom, primeiro vamos começar diferenciando o que é falência e o que é recuperação judicial, que também tem crescido, né? Exatamente. A recuperação judicial é um novo instituto introduzido pela chamada Lei de Falências, né, que é a Lei 11.101 de 2005, que prevê um mecanismo judicial ou extrajudicial, um plano de recuperação, né, para que a empresa ela possa retomar a sua atividade, retomar a sua saúde financeira e econômica, né, por meio de diversas medidas previstas na própria lei, como, por exemplo, uma redução da jornada de trabalho, né, uma redução salarial, ou condições de pagamento, ou postergar algumas dívidas, algumas obrigações da empresa, sempre com vistas a garantir a saúde da empresa, a continuidade da empresa e diretamente, né, os empregos que ela gera, os impostos que recolhe, as riquezas que produz. E a falência? A falência é quando já fica evidenciado e determinado que não tem condições, aquela empresa não tem mais condições de continuar a sua operação, ela é irrecuperável. Então, um juiz decreta a falência da empresa e tem um procedimento, né, previsto na própria lei de falência para saldar a dívida dos credores, né, dos diversos credores, né. E é diferente também fechar as portas, né? Uma empresa talvez não esteja dando muito certo, não deu o lucro que o empreendedor ali previa, ele pode fechar antes de cair numa recuperação judicial e numa falência, também é diferente, né? Exatamente. O fato da empresa fechar as suas portas, encerrar as suas atividades, não quer dizer necessariamente que ela está falida. Somente um juiz pode decretar a falência de uma empresa. Óbvio que a empresa ela pode encerrar suas atividades, convocar seus credores, honrar suas obrigações, negociar suas dívidas com seus empregados, com seus fornecedores, zerar tudo aquilo ali e liquidar a empresa na junta comercial, na Receita Federal, enfim, todo o procedimento para encerramento da empresa. Somente quando não é possível fazer isso, né, a empresa vai a juízo, pede a decretação da sua falência e segue o procedimento previsto. Um exemplo que a gente pode usar é a VASP, que encerrou, a conhecida VASP, Companhia Aérea, que encerrou suas atividades em 2005, mas somente em 2008 teve sua falência decretada. Como que uma empresa que decreta falência tem as dívidas quitadas? É feito o que a gente chama de massa falida. Essa massa falida ela corresponde à integralidade dos bens e direitos da empresa, né? É reunido, né, é concentrado todos esses bens, todos esses direitos, e também são concentrados ali os credores, o rol de credores, né? Que vem os empregados, aqueles que têm contratos, créditos tributários, enfim, todos aqueles a quem a empresa deve, né? E aí é feito um quadro geral, chamado quadro geral de credores, né? E aí esses bens vão a leilão, são arrecadados à massa falida, vão a leilão
e o valor apurado no leilão, ele é destinado a pagar esses credores. Doutor, tem até algumas empresas agora que faliram, né, que tiveram a falência decretada recentemente, que até o patrimônio da empresa, não só o patrimônio dos donos, mas aquilo que era produzido pela empresa. Por exemplo, linha branca, empresas que fabricavam geladeira, fogão, eletrodomésticos, aquilo que era fabricado, que estava ali em estoque, também pode ser leiloado para poder pagar essa dívida, né? Exatamente. O estoque da empresa corresponde a um dos ativos que ela possui, né, e que serão leiloados para justamente saldar essas dívidas, né? Imagine uma empresa, vamos aproveitando o teu gancho, ela produziu lá X mil geladeiras e aquela geladeira não foi comercializada, não foi colocada em mercado, aquilo ali corresponde a um patrimônio da empresa, né? O estoque dela, e que vai ser levado a leilão, enfim, para poder arrecadar dinheiro e pagar os seus credores. A gente vai falar no próximo bloco, continua nesse assunto no próximo bloco, mas a gente vai falar do ponto de vista do trabalhador, né? O que um trabalhador que fazia parte, que era empregado de uma empresa que faliu, pode fazer e quais os direitos dele. Só um minutinho, por favor. Perfeito. O Jornal da Justiça está de volta e a gente volta a falar com o advogado Isley Dutra, que está aqui no estúdio do Jornal da Justiça hoje, conversando com a gente a respeito das falências, da recuperação judicial e também dos direitos dos trabalhadores que eram empregados de empresas que decretaram a falência, tiveram a falência decretada. Doutor, isso mesmo que eu queria perguntar para o senhor, qual é o direito de quem trabalha numa empresa e se viu porventura nessa situação da empresa decretar falência? Bom, primeiramente é importante ressaltar que a falência do empregador não está no rol previsto lá na CLT, seja como dispensa arbitrária ou motivada, enfim, não está expressamente previsto. Mas a jurisprudência tem se posicionado no sentido de que o trabalhador não deu causa à extinção do contrato de trabalho, né? Muito embora muitas vezes o empresário também não tenha dado causa, né? O que importa é que o trabalhador não deu causa. Então, os direitos do trabalhador, no caso da falência, vão ser aqueles mesmos devidos no caso da dispensa imotivada, né? Uma vez que o trabalhador não deu causa à extinção do contrato. Então, ele tem direito a todos os benefícios, férias, 13º, fundo de garantia, tudo ali, né? Saldo de salário, 1/3 de férias, todos os benefícios e as verbas devidas em caso de rescisão imotivada. Tem alguma prioridade no pagamento, na quitação de débitos do empresário? Se são os credores que recebem primeiro ou se os funcionários que foram dispensados aí por conta dessa falência? Existe sim. O artigo 83 da Lei de Falência, ele traz um rol de preferência, né, chamada preferência ou privilégios no pagamento. Primeiro, vem sempre ali os credores trabalhistas até o limite de 150 salários mínimos e acidentes de trabalho de qualquer valor. Depois, credores com garantia real, hipoteca, alienação fiduciária, aqueles que têm garantia real, terceiro, dívidas tributárias, enfim, tem um rol de preferência previsto na lei e o trabalhador está ali encabeçando essa lista. O senhor disse aí que os direitos trabalhistas são mantidos aí, mesmo que o trabalhador não tenha sido demitido, né, pelo empregado, não tenha sido dispensado pelo empregador, aliás. A multa do FGTS, nesse caso, 40% ali, continua também garantida? Continua devida. A jurisprudência do TST tem se posicionado no sentido de que a multa é devida, sim, uma vez que, retomando aquilo que eu acabei de falar, o empregado não deu causa à extinção do contrato de trabalho. Então, mesmo em caso de falência, o entendimento, a posição jurisprudencial do TST é de que a multa é devida. Porém, casos como esse, onde a empresa já estava passando por problemas, às vezes ela deixou de depositar, né, recolheu ali os tributos do empregado e não depositou o fundo de garantia, não pagou o INSS. Como é que o empregado faz neste caso? Ele tem que esperar isso a leilão, a massa falida, para poder receber isso? Nesse caso, quando a empresa ela não entra em falência, não entra em dificuldades da noite para o dia. Ela vem, né, dando indícios, um atraso de salário, um FGTS ali que é depositado em atraso, enfim. Da mesma forma que a empresa fiscaliza o trabalho do empregado, o empregado também pode fiscalizar as obrigações da empresa. De que forma? Vai na Caixa Econômica, pega o extrato do seu FGTS, verifica se está sendo depositado em dia, periodicamente, ali a cada semestre ou a cada ano, né? E vai guardando toda a documentação, contra-cheques, né? Tudo que tiver de documentação para demonstrar ali o seu direito. Então, muitas vezes, quando a empresa deixa de recolher
recolher aquele FGTS, deixa de fazer o recolhimento do INSS, já é um sinal que ela não vai bem e ele já pode começar a se preocupar, né? Agora, em todo caso, na reclamação trabalhista que ele certamente irá mover, né, uma vez que a empresa não cumpriu com as suas obrigações, a sentença condenatória irá prever tais verbas e, de posse desse crédito, ele irá se habilitar lá no rol de credores, lá na falência. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o advogado Isley Dutra, que hoje conversou com a gente a respeito das falências, da recuperação judicial, extrajudicial e também dos direitos dos trabalhadores que estão envolvidos aí nesse aumento de falências, né, doutor? Obrigada pela participação. Sempre ao dispor. Até uma próxima. Até.